Salmo de número 4, do verso 1 ao verso 8 nos diz: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e que possamos refletir sobre ela. Uma oração coerente em tempos de calamidade. Uma oração coerente em tempos de calamidade. O salmo que Davi escreve, ele tem duas ocasiões em que esse salmo ele pode ter escrito. A primeira ocasião, nós vamos lembrar um pouquinho da trajetória de Davi, que Davi ele vai ao encontro em um momento em que o rei Saul estava numa campanha militar. Então Golias se levanta e desafia o exército de Israel. Ninguém se levanta, nenhum soldado de Israel se levanta contra Golias, e então Davi vai enfrentar Golias. Quando Davi enfrenta Golias, então ele vence esse gigante. Então Davi tem a sua primeira vitória militar. Conquista a sua vitória, e mais à frente nós vamos ver outras conquistas de Davi. Quando Davi sai para batalhar e volta das suas campanhas, e ele entra no reinado, o que as mulheres começam a cantar? Elas começam a cantar dizendo que Saul tinha matado os seus milhares, porém Davi, suas dezenas de milhares. E isso começa a criar um conflito dentro de Saul e ciúmes, porque vê que Davi tem então a sua popularidade ela aumentada no meio do reino que pertencia a Saul. Então, a partir do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver Saul começar as primeiras investidas para tentar matar Davi. No capítulo 18, no capítulo 19, até o capítulo 26, nós temos algumas tentativas de Saul tentar matar a Davi. Porém, entretanto, em uma das situações, Mical, sua esposa, que era filha de Saul, avisa para ele que ele ia perder a sua vida, que seu pai queria matá-lo. Numa outra oportunidade, Jonatas, que é filho também de Saul, amigo de Davi, diz para Davi então que seu pai queria matá-lo. Davi então abandona o reino, sai da presença de Saul e vai para a terra onde ele fica por algum tempo longe do reino de Israel, fica habitando por um tempo também entre os filisteus, mas Saul ele não tem nenhum sucesso durante as investidas. E essa distância, esse local em que Davi ele se coloca, distante do reino, distante da família, distante dos amigos, isso causa uma grande perturbação dele, uma grande aflição. E então, no momento de sua aflição, no momento de sua dor, no momento da sua agonia, Davi então, numa noite, ele compõe esse salmo de número 4. Essa é a primeira possibilidade da composição desse salmo. A segunda possibilidade da composição do salmo, ela se encontra lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. O que acontece em 2 Samuel capítulo 13? Davi já é rei de Israel. Só que acontece uma tragédia no meio da família de Davi. Qual é essa tragédia?
um dos seus filhos, chamado Amnon, ele violenta a sua irmã Tamar. Porém, Tamar não era filho de Amnon por parte de mãe, somente por parte de pai. Então, Amnon faz uma emboscada, Tamar vai até o quarto de Amnon, e chegando lá, então, ela é violentada por seu irmão. Depois de violentado, então, o seu irmão a despreza. Só que havia um outro irmão, e esse irmão de Tamar se chamava Absalom, e esse irmão de Tamar, que aí os dois são irmãos, mesmo pai e mesma mãe, ele vê que seu pai Davi não toma nenhuma atitude diante da agressão que Amnon fez com sua irmã Tamar. Nenhuma medida fez Davi. Davi não fez nada. Passam-se então 2 anos. Absalom então ele faz uma emboscada. E ao fazer essa emboscada, ele mata então Amnon e outros seus irmãos. O que Absalom faz não é somente tirar a vida do seu irmão Amnon. Absalom então ele vai usurpar, ele vai tirar o trono de Davi. Quando Davi tem notícias que seu filho Absalom viria contra ele, ao invés de ele tomar uma atitude também contra Absalom, ele não toma nenhuma atitude contra Absalom. Ele resolve fugir. Ele sai do reino, ele abandona o reino para não entrar em confronto com seu filho, para não tirar a vida do seu filho. Davi abandona o reino, Davi sai com parte da sua família, mas está novamente longe do seu reino, longe da família, longe dos amigos, longe do local que deveria estar. Então, numa noite, Davi, então, compõe o Salmo de número 4. Qualquer pregador que pegar qualquer um dos dois textos, dos dois momentos, e quiser pregar em cima dos dois, ele está correto. Tá? Eu estou dando só um leque aqui para vocês conhecerem a história, que provavelmente foi uma das 2 histórias que Davi compôs esse Salmo. O salmo que você acabou de ler, ele existe em uma variedade de salmos. Você tem salmo de confiança, salmo de lamentação, tem os salmos reais, salmos de ações de graças, salmos em relações a pecados. Existe uma variedade de salmos. Esse Salmo 4, ele tem 2 partes. A primeira parte, ele traz uma questão que ele vai trazer o lamento de Davi. A lamentação, porque a questão dos seus inimigos se levantarem contra eles. E depois a segunda parte é uma parte que ele vai fazer, que é a parte da questão da confiança. O que nos leva à conclusão de que esse salmo foi escrito durante a noite são as frases: consultai no travesseiro e também em paz me deito e logo pego no sono. Então, assim como em outros salmos, então aqui existe nesse salmo 4, aquilo que a gente pode chamar essas 2 categorias de lamentação e também de confiança. Nós vamos pegar a parte em que Davi foge de Absalom, a relação dele, do pai com o filho. Então, o lamento de Davi não consiste só na questão de que o mesmo está sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalom, mas não existe algo mais triste para um pai ou para uma mãe quando o seu filho ele se levanta em rebeldia contra eles. Ele se levanta e o filho ele acaba se tornando inimigo do seu pai. Imagine a cabeça de Davi ou a cabeça de um pai e de uma mãe que cria o seu filho com todo amor, todo carinho, toda a questão da providência, da provisão na sua casa, e agora o seu filho já numa idade maior, adulta, com toda a força, se levanta contra o pai, se revolta contra o pai e toma o trono do pai. A confiança de Davi, ela vai ser demonstrada não pela razão de seu filho Absalom parar de perseguir ele, ou de cessar a perseguição, tanto ele como Saul, mas de Davi saber que Deus é quem vai julgar a causa dele, que vai julgar as questões dele. E Davi possui plena confiança em que Deus agirá durante esse momento da calamidade que ele está passando na sua vida. É uma calamidade. É um momento horrível para Davi. Longe do reino, longe da família, longe de quem ele amava.
E isso causa uma consternação muito grande em Davi. Uma oração coerente em tempos de calamidade, e ao tempo e o período que a gente já passou um pouco aí dessa pandemia, mas a calamidade da vida, às vezes, ela não resulta somente de uma pandemia. O mundo, desde que começou, desde a criação, desde a queda, o mundo sempre passou por calamidades. Ao redor do mundo, existem pessoas passando por calamidades. A questão é, nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, como nós nos comportamos diante disso? Como nós enfrentamos tudo isso? Como nós encaramos tudo isso? E é o que Davi vai ensinar para nós. Como nós cristãos, diante de qualquer calamidade que possamos passar, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela de enfermidade, como nós devemos nos comportar? Como nós devemos nos permanecer diante de Deus? A primeira lição que Davi ele vai nos ensinar uma oração coerente em tempos de calamidade é que essas calamidades, elas nos fazem suportar as provações e as dificuldades. Uma oração coerente em tempos de calamidade nos faz suportar as provações e nos faz suportar as dificuldades. O que nós precisamos entender é que as provações ou as dificuldades da vida não é um fator exclusivo de uma pessoa. Às vezes algumas pessoas ficam imaginando, poxa, por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Essas coisas só acontecem comigo e não acontecem com mais ninguém. As provações e as dificuldades, elas estão diante de todos nós. Todo ser humano. Independente se ele é cristão ou não cristão, as dificuldades, as provações sempre estão diante de nós. Caso nesse momento nós abríssemos aqui uma oportunidade e nós convidássemos os irmãos para que cada um viesse contar o drama da sua vida, viesse contar as dificuldades, os problemas, pode ser que a gente passaria aqui algumas horas ouvindo a dificuldade de cada um, a lamentação de cada um, a calamidade que cada um está vivendo. O que nós devemos entender é que o drama da vida humana não é porque Deus está castigando ou está punindo cada um de nós, mas é pelo fato da humanidade ela ter pecado. Algumas pessoas estão dizendo assim, a culpa desse vírus é do diabo. A culpa desse vírus é porque Deus permitiu. A culpa não é nem de um e nem do outro. Por quê? Isso saiu de um laboratório. Alguém mexeu em algo que não era para mexer. E fabricou. De quem é a culpa? Da humanidade. Dos homens. Por quê? É o que eu explico. Nós temos a síndrome de Adão. Arrumar um culpado para os nossos problemas, ao invés de assumirmos as nossas responsabilidades diante de Deus. Então, quando eu olho para essas calamidades, quando eu olho para isso, eu não tento encontrar culpados. Até mesmo um homem segundo o coração de Deus, que é Davi, é um homem segundo o coração de Deus. Nem mesmo ele, sendo um homem segundo o coração de Deus, não é imune ou passe ileso por meio das calamidades, das dificuldades ou das provações. Se nós olharmos até mesmo para Jesus Cristo, ele mesmo passou por momentos ali que estava vivendo a população de calamidade, de dificuldade, de provação. Então todos nós estamos nesse mesmo barco. Quando a igreja ela era perseguida, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do versículo 9, o apóstolo Pedro vai falar para aqueles irmãos assim, que as dificuldades, os sofrimentos iguais aos de vocês estão passando por todo mundo, por toda a irmandade. Não são só vocês que estão sendo perseguidos, não são só vocês que estão sofrendo, não são só vocês que estão passando por calamidade, dificuldade na família, financeira, seja lá qual for. Isso está acontecendo no mundo inteiro.
As tempestades da vida acontecem com todos nós. Não existem privilegiados que estão isentos de provações ou dificuldades. Cada um tem a sua provação. Cada um tem a sua dificuldade, que são diferentes uma das outras. Não existem mais fáceis, mais difíceis, menos complicados, mais complicados. O que existe são como nós vamos enfrentar essas situações. O que existe é o que cada um vai entender e compreender por que isso tudo está acontecendo. Por que estamos passando por isso? O fato de ser o cristão não me torna uma pessoa imune ou totalmente protegida contra essas provações e dificuldades. Nós vamos passar por isso. O grande problema é que fomos evangelizados de forma errada. Continuamos evangelizando de forma errada. E ainda existem muitos pregadores evangelizando de forma errada. Crê em Jesus e pare de sofrer. Crê em Jesus, sua família vai ser restaurada. Crê em Jesus e seus filhos vão sair das drogas. Crê em Jesus, você vai ser alguém rico. Crê em Jesus, Deus vai abrir uma porta de emprego. Crê em Jesus e Ele vai te curar de todas as coisas e outras coisas mais. Só que a pregação não é para isso. Deus pode fazer tudo isso? Jesus pode fazer tudo isso? Pode. Mas você viver só para isso não é o objetivo. Porque o fim principal nosso é glorificar a Deus, é exaltá-lo, é adorá-lo, é prestar culto. Jesus ensinou o quê? Você tem que buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Davi vai buscar quem? A Deus. É Ele que vai dar a sabedoria para poder enfrentar tudo isso. A mensagem que deve ser pregada domingo após domingo, dia após dia, é o que Jesus ensina em Lucas 24. Arrependei-vos. O que Davi faz em sua oração é pedir um castigo para Saul ou para Absalão? É pedir a derrota deles? Claro que não. O que Davi faz é buscar, por meio da oração, a providência justa de Deus para com a sua vida diante dele. Por isso ele diz: quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Porque era injusto a perseguição contra ele, tanto de Saul quanto de Absalão. Mas ele invoca a Deus, porque Deus é a sua justiça. É Deus quem vai agir na vida de Davi. Uma oração coerente em tempos de calamidade nos faz suportar as provações e as dificuldades. Uma oração coerente em tempos de calamidade não nos permite pecar. Uma oração em tempos de calamidade não nos permite pecar. Verso 13 e verso 4, Davi diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Percebamos que Davi, em sua oração, quando ele se dirige para Deus, ele fala com Deus para distinguir o piedoso. Uma pessoa piedosa. O piedoso é aquela pessoa bondosa, é a pessoa que é misericordiosa, é uma pessoa que se compadece do seu próximo. Se você voltar um pouquinho antes, lá no Salmo 1, você vai ver que o salmista no Salmo 1 ele faz uma separação do justo dos ímpios, ou daqueles que são piedosos e daqueles que são os impiedosos. Há uma separação lá no Salmo 1. E lá o salmista ele dá o caminho que cada um vai percorrer. Davi então destaca que a oração de uma pessoa que é piedosa, uma pessoa que é bondosa, que se compadece do seu próximo, quando ele clamar, quando ele invocar Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Porém, entretanto,
quando as dificuldades, as calamidades surgirem em nossas vidas de forma injusta, quando as calamidades elas surgem de forma que são produzidas pelos homens, nós podemos ficar até irados. Mas devemos ter cuidado para que a ira ela não se torne em pecado. As pessoas pensam que pelo fato nós sermos cristãos e professarmos a Cristo como nosso Salvador, nós não podemos ficar com raiva, nós não podemos ficar chateados, nós não podemos ficar indignados com as situações em que julgamos ser injustas e diante da calamidade que vivemos. A grande questão é não nos deixarmos que essa ira ela se torne em pecado. Essa é a questão que eu devo trabalhar. E diante, por exemplo, dessa pandemia em que nós vivemos nesse tempo, dessa Covid-19, nós ficamos irados. Nós ficamos com muita raiva. Nós ficamos chateados, indignados com tanta injustiça que acontece. Quando nós olhamos para os governantes desviando recursos financeiros, a falta de sensibilidade das autoridades, das pessoas, dos empresários, pois nenhum deles corta os seus privilégios. E aí eles chegam para um pai e para uma mãe, dizem que é possível viver com R$250 ou 350. Nós sabemos que no Brasil tem pessoas que vivem com muito menos, mas não é uma maneira digna de se viver, porque ninguém vai trocar o salário de 10, 12, 15 mil por R$600. E isso nos indigna, isso nos deixa irado. Mas o fato de nós observarmos essa injustiça dos ímpios, o fato de nós olharmos os impiedosos, os injustos, não nos dá autorização para nós irarmos a ponto de pecarmos, ao ponto de chegarmos ao nível de dizer: tomara que uma bomba caia lá no Planalto Central e exploda com todo mundo dentro. Até que não era má ideia, né? Brincadeira. Bem que eles poderiam morrer. Esse é o limite da nossa ira para o pecado. É quando a gente vai desejar o pior do outro. E mesmo que seja injusta a perseguição sobre Davi, do rei Saul ou de seu filho Absalão, não é desejar a morte deles, mas que Deus faça a sua justiça. Como Deus vai fazer a sua justiça? Não sei. Nem Davi sabia. Nenhum de nós sabemos. Mas o que nós devemos colocar é diante de Deus. É diante dos cuidados dele. E pedir para o Senhor: Senhor, veja a injustiça que está sendo feita contra o seu povo. Senhor, olha a injustiça que está sendo feita contra a minha pessoa, que tento ser uma pessoa justa, que tento andar de forma digna, que tento proceder da melhor maneira possível. Apesar de Absalão ou até mesmo do rei Saul ter perseguido Davi, o mesmo não desejou a morte de ambos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que não deveríamos desejar a morte de nossos inimigos, nem mesmo pelos nossos pensamentos, quando nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Diante das calamidades da vida, meus irmãos, que enfrentamos, Deus busca homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, com corações piedosos, que levantem orações piedosas, que levantem orações de transformação, que levantem orações para mudar a vida, para mudar as pessoas, e que entregam na mão de Deus as suas causas, as suas agonias, os seus sofrimentos, diante de atos de injustiça que é cometida contra os filhos de Deus. E é muito interessante que no versículo 4, Davi lhe disse: irai-vos e não pequeis,
consultai no travesseiro o coração, sossegai. É como se Davi estivesse falando assim para a gente: ei, por que você está tão aborrecido? Ei, por que você está com tanta raiva? O melhor amigo de um homem com ira ou raiva é o seu travesseiro, é a sua cama. Pois quando nos deitamos, podemos fazer sossegar toda aquela agitação que nós tínhamos, que estávamos durante o dia, toda aquela consternação do dia, para pensarmos de uma maneira mais racional do que sentimental. Quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro e sossegamos, e podemos então refletir sobre tudo que Deus é e sobre tudo que Deus faz. Quando nós deitamos a cabeça no travesseiro para descansar depois de um dia tão difícil e conturbado, nós podemos nos desvaziar de toda e qualquer preocupação e nos lembrarmos da palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta você querer tentar agir sozinho. Por isso que Davi faz o quê? Corre para Deus. Por isso Davi vai falar com Deus. Porque sem Deus Davi não podia fazer nada. Não podemos fazer nada sem Deus, irmãos. Deus nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa indignação. Deus nos convida para lançarmos sobre Ele toda a nossa ira, para que não venhamos pecar. E Deus cuidará daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Uma oração coerente em tempos de calamidade nos faz suportar as provações e as dificuldades. Não nos permite pecar. E uma oração coerente em tempos de calamidade nos traz confiança na providência de Deus. O versículo 5 e 6, Davi diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A verdadeira fonte de prosperidade e felicidade não se encontra nos homens e nos seus caminhos, nos seus planos, nos seus projetos, mas se encontra em quem? No Senhor. Se encontra em Deus. Os sacrifícios de justiça que Davi fala são sacrifícios requeridos pela lei de Deus e, ademais, oferecidos com a motivação correta. É preciso uma motivação correta. E ele vai falar: quem nos mostrará o bem? É uma pergunta que ele faz num tom de cinismo. E aqui ele dispara isso contra as pessoas que são injustas, sobre as pessoas que são, de certa forma, corruptas. Então a resposta é encontrada no favor de Deus e na sua providência. Quando ele vai dizer: exalta sobre nós a luz do teu rosto. É uma expressão que é utilizada muitas das vezes para a consideração favorável de Deus sobre o seu escolhido, sobre aquele seu povo. Então aqueles que confiam em Deus diante das suas provações, diante das suas dificuldades, diante das suas calamidades, elas invocam ou clamam a Deus por meio da oração. E Deus, que é o nosso Pai eterno, Ele ouve as nossas orações. No momento em que Saul ou Absalão eles começam então a perseguir o rei Davi para matá-lo, o próprio rei Davi, ele teria todo o poder para convocar o seu exército e realizar um confronto de forma direta e sair vitorioso. Davi venceria tanto Saul quanto Absalão. Isso era lógico, mas ao invés de tomar uma atitude precipitada, Davi levanta então uma oração para quem? Para o Senhor dos Exércitos. Tanto que Davi não precisou se levantar para que Saul perdesse a batalha e nem para que Absalão perdesse a batalha. As duas batalhas que os dois entraram, Davi não estava presente. E Deus fez o seu povo sair o quê? Vitorioso. Quem nos mostrará o bem? Quem?
Deus, como nosso pastor, conforme diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É esse Deus sempre que nos ensina ou mostra que o caminho que devemos andar é o caminho do bem, é o caminho bom. Quando o homem chega para Jesus e chama Jesus bom mestre, Jesus responde para aquele homem dizendo: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Deus é bom, e bondade é um dos atributos de Deus. Deus é bom. O que Davi provavelmente está refletindo aqui, irmãos, é o seguinte: por pior que seja o momento da sua vida, por pior momento que seja a tristeza que está abatendo a sua alma, a amargura e a dor que faz com que você mergulhe diante de densas trevas, a ponto de não conseguir enxergar nenhuma solução, Deus é aquele que ilumina o seu rosto. Deus é aquele que faz você enxergar de maneira clara uma vida para a glória dele em tempos de calamidade. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa luz. Jesus Cristo é que nos guia diante da escuridão. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo é a estrela da manhã que nos guia pelo caminho correto. Tanto é que em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Confiança de que Deus vai providenciar todas as coisas, confiança de que Deus vai trazer a providência para aquilo que realmente temos necessidade. Não é para a nossa vaidade, não é para o nosso conforto, não é para a gente ostentar, mas para a nossa necessidade básica, diária, de comer, de beber e de vestir, conforme Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6. E quarto, para a gente finalizar, irmãos, uma oração coerente em tempos de calamidade nos faz suportar as provações e dificuldades, não nos permite pecar. Terei confiança na providência de Deus e tenho alegria, paz e tranquilidade. Versos 7 e 8 ele diz: mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles. Quando lhe hás fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A fé do salmista, a fé de Davi, começa a fazer toda a diferença. Ele encontra uma alegria no seu coração maior do que a alegria dos incrédulos, dos injustos, ou do tempo das colheitas que os injustos, os ímpios, eles faziam de forma abundante. Tempos de colheita aqui para os hebreus e outros povos antigos eram tempos de grande celebração, era tempo de grande regozijo, era o tempo de fartura. Mas a alegria do Senhor, ela é maior do que tudo isso. Por isso Davi vai dizer: porque só Tu, Senhor, me fazes. Que isso significa? Que somente o Senhor poderia tornar possível que ele vivesse de forma segura, que a segurança estava em Deus. Eu creio que o nosso desejo é ter uma vida feliz, é ter uma vida de paz, é ter uma vida de tranquilidade. E isso fica possível e claro e demonstrado por Davi, que apesar de ele ser um rei, apesar de ele ter tudo, possuir tudo, o que ele quisesse a qualquer tempo, em qualquer momento, para ele, tudo isso não representava uma alegria, uma paz e tranquilidade nos recursos que ele tinha. Porque a alegria, a paz e a tranquilidade que devemos buscar está no Senhor, está em Deus. Os ímpios são assim,
pensam que alegria, paz e tranquilidade se conquista com aquilo que seu dinheiro pode comprar. E ele ganha dinheiro. Compra uma casa, bota um muro alto. E ele ganha dinheiro, bota cerca elétrica. E ele ganha dinheiro, blinda o carro. E ele ganha dinheiro, bota segurança. E ele ganha dinheiro, não tem como botar o exército na casa. Imagina. Ainda dizem que dinheiro traz felicidade. Não traz felicidade, ajuda. E às vezes atrapalha. É saber da onde vem a verdadeira alegria. Hoje muitas igrejas pregam que alegria, paz e tranquilidade se conquista por ser uma pessoa abundantemente próspera. Mas Davi demonstra que apesar de todas as suas conquistas, nada disso poderia preencher o vazio existencial do homem. Porque quando ele busca somente felicidade, paz e tranquilidade nos seus recursos próprios, ele é vazio. Muitos dos que se dizem cristãos continuam vazios. Eles vão para a igreja, estão na igreja, realizam orações, eles aprendem sobre a palavra de Deus, muitos realizam campanhas, muitos realizam correntes, outros agarram-se em amuletos como óleo, lenço, isso ou aquilo ungido, com louvores que tocam somente de forma sentimental e muitas das vezes de forma histérica. Mas Davi demonstra e nos ensina como um filho e uma filha de Deus deve se posicionar diante de eventos que para nós são calamitosos e aparentemente quadros e cenários que parecem para nós que são irreversíveis. Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, não existe nada melhor nessa vida do que depois de um dia difícil, você poder colocar sua cabeça no travesseiro mais uma vez e descansar e repousar, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, está cuidando de nós. A paz, a tranquilidade e a segurança provém somente de Deus, não provém do mundo. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 1 e o versículo 27. Meu amado irmão e irmã, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua agonia, eu não sei o que tem roubado a sua alegria, eu não sei o que tem roubado a sua paz, eu não sei o que tem roubado a sua tranquilidade e a sua confiança em Deus. Mas o que o nosso Deus quer para nós nessa noite é nos demonstrar de forma clara o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele tem estado ao nosso lado. Eu gosto muito da frase de Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa, para mim, é uma das frases que revela a confiança plena em Deus. Porque não importa o momento que você vive, o que importa é a confiança que Deus tem. Deus tinha levado a fortuna de Jó, Deus tinha levado os filhos de Jó, Deus tinha permitido levar a sua saúde, mas não havia permitido tocar na sua alma, na sua fé, na sua confiança. O mundo, o diabo, a pandemia, o governo pode tentar tocar em tudo que é nosso, mas eles nunca tocarão a nossa alma, eles nunca tocarão a nossa confiança. Como diz John Piper, se não me engano a frase dele: tirem minhas pernas, mas não me tirem a palavra de Deus. Podem tirar tudo de nós, mas não vão tirar Deus da nossa vida.
ao colocarmos que esse salmo foi escrito durante a perseguição, que Davi sofreu de Absalão, seu filho, e ao olharmos para trás, para a vida do próprio Davi, e perceber que ele teria bastante motivo para ser a pessoa mais amargurada e triste nessa vida, mas Davi, ele entende, como eu entendo também, que Deus é tudo que nós precisamos e necessitamos, pois de Deus procede toda a bondade e misericórdia, que nos concede paz, alegria, segurança e uma boa noite de sono. Somente nós que confiamos em Deus de forma plena, podemos dormir em paz. Uma oração coerente em tempos de calamidade nos faz suportar as provações, as dificuldades, não nos permite pecar. Nós teremos confiança na providência de Deus, pois teremos alegria, paz e tranquilidade, porque confiamos no nosso Deus. Então, irmãos, descanse no Senhor. Confia nele. Todos nós temos os nossos problemas, a nossa dificuldade. Não julgue o problema do outro. Não diga que o seu é maior do que o dos outros. Apenas olhe para o seu. Viva com o seu. E peça sabedoria a Deus. Que lições que Ele quer que você tire de tudo isso que você está passando. Isso é só para nos fortalecer a cada dia. Isso é para nos deixar a cada dia mais fortes. Essa pandemia foi para separar apenas uma parte do joio do trigo. Porque no dia que o Senhor virá para separar de vez, irmãos, aí não tem escapatória. Mas que o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, a nossa força, a nossa disposição esteja no Senhor. Não se afaste de Deus. Não se isole em casa. Não fique sozinho. A gente precisa entender que a gente sempre precisa um do outro. Da força um do outro. Da motivação um do outro. Já basta o mundo para nos jogar para baixo. Na casa de Deus, nós nos animamos, nos fortalecemos e nos edificamos. Porque o Senhor é a nossa força. E que Deus fortaleça a sua vida. Deus fortaleça a sua família. E que Ele entre com toda a providência. Que assim seja a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.